Fala galera, Minuto em Cristo, Igor aqui, mais um episódio dessa terceira temporada. A cada episódio a gente tem sido muito abençoado e hoje pela primeira vez a gente está recebendo um casal. Estou muito feliz de receber esse casal de Deus aqui no Minuto em Cristo. Sejam bem-vindos. Vou deixar que eles se apresentem, começando pela Belle. Fala galera, um prazer estar aqui com vocês, é uma honra receber esse convite. Meu nome é Isabelle, né? Eu tô ali à frente do Next 27+, junto com o Ian. Nós somos casados há 3 anos e meio. Sou advogada também. Enfim, avançando aí em cada área, em cada esfera da nossa vida. E é um prazerzão estar aqui contribuindo com vocês. Glória a Deus. Fala galera, Minuto em Cristo. É uma honra estar aqui com você, Igor, participando desse momento. Como a Isabelle falou, hoje nós estamos liderando o Next 27+. Estamos empreendendo. Terminando uma faculdade de medicina, estamos na correria. Glória a Deus. Cara, sejam bem-vindos. É um casal que eu já conheço há anos, mesmo de longe eu já conhecia vocês, já honrava o que vocês carregavam e vocês de verdade são uma referência para mim, para uma galera, não é à toa que vocês estão vivendo o que vocês vivem e eu sempre vi vocês apaixonados por Deus, apaixonados por vidas. Lembro de uma experiência que tive também com vocês lá em Jardim Gramacho. Recebemos a Giovana aqui Sim. no podcast também. Enfim, então eu pude desfrutar dessa caminhada, né, enquanto vocês estavam com a gente no Next. E foi uma alegria. Para quem não sabe, o Ministério Next 27+, lá na igreja, é para uma galera mais avançada, né? Os jovens adultos que você fala. Isso, jovens adultos. A partir dos 28, né? 27 para cima. 27 em diante. Com vocês lá, vocês cuidam. E é um ministério incrível também. A gente tem acompanhado e visto isso. Cara, e eu sempre gosto de conversar, né, com cada convidado que passa por aqui sobre o que eu aprendi com cada um de vocês. E o que eu vejo muito em vocês é respeitar o processo, né? A certeza, a convicção de quem vocês são e do propósito que Deus tem para a vida de vocês. E vocês não abrirem mão de nada na vida de vocês, de cada fase que vocês vivem, seja na vida social, profissional, espiritual. Vocês sempre foram muito fiéis a Deus em tudo aquilo que eles confiavam a vocês. Por exemplo, Belle, você é uma advogada e a gente vê o quanto você se empenha para ser excelente nisso. O Ian, como médico, saber conciliar essa vida profissional com agora a vida de pastoreio, né? E eu quero saber como que é isso, né? Acredito que muita gente se perde nisso, deixa de ser excelente em algumas áreas da vida, focando muito naquilo que foi chamada para viver ministerialmente e acaba se frustrando em tudo. Então, assim, como que foi viver isso, todo esse processo, até os dias de hoje, vocês continuarem sendo fiéis, você na sua área, você na sua, e serem excelentes em ambas as coisas? Vamos lá. Como é que eu posso dizer? A gente criou criou uma regra, a gente aprendeu isso, né? Existe uma pirâmide na nossa vida, que antes de tudo vem Deus acima de todas as coisas, família logo em seguida, trabalho e, por último, igreja, ministério. Então, para se tornar algo que seja suave, a gente busca Deus acima de todas as coisas. E, ao mesmo tempo que a gente acredita nisso, a gente vive isso, a gente entende família como o primeiro ministério. Então, não tem como eu dizer que eu quero ter uma vida ministerial se eu não sustento a minha casa, se eu não luto pela minha casa. Então, esse processo de entender o propósito, eu tenho que entender primeiro a quem eu amo, a quem eu sirvo, para depois eu poder dizer que eu amo outras pessoas. Primeiro eu tenho que amar a Deus e a minha casa. E logo em seguida poder amar pessoas através do que a gente faz como ministério, né? Sim, incrível. E para você, Belle? Então, trazendo para um lado assim mais prático, né? Acho que foi até um desafio para a gente também entender Gigante. Essas estações na nossa vida. A gente sempre teve uma palavra que a gente viveria algo em Deus, né? De certa forma, ministerialmente falando. Mas como que seria isso, né? Como que a gente conciliaria, enfim. E aí foi um processo, uma caminhada de amadurecimento, onde a gente foi entendendo assim, poxa, será que eu tenho que largar tudo que eu tô fazendo para poder me dedicar 100%? E aí a passagem, né, de quando Jesus
chega no barco e convida Pedro para que ele se torne um pescador de homens, eu vejo que Pedro, ele não foi chamado parado, né? Enquanto ele estava esperando, não vou fazer nada porque Deus me chamou para ser pastora. Vou só ler a Bíblia noite e dia e orar, né? Quando a gente tem a oportunidade de exercer aquilo que Deus já nos consagrou muito antes de você estar só dentro das quatro paredes, né? Então é uma oportunidade de você ser esticado antes. Então eu vejo assim, que Deus, ele sempre chama pessoas que já estão fazendo alguma coisa, né? Então, depois que isso entrou no meu coração, essa maturidade foi chegando, a gente foi caminhando com leveza de quem a gente já era em Deus, né? E foi vivendo isso. No dia a dia, a gente tem os nossos desafios, né? Sempre. De conciliar a agenda com tudo que rola. A gente está numa igreja muito dinâmica, mas Deus tem dado favor e graça pra gente. Imagina. E como que é pra vocês? Porque isso é novo. Apesar de vocês já viverem uma vida aí caminhando, né, em Deus, lá na igreja, vocês passaram por GC, vocês passaram por supervisão de GC, mas há alguma diferença entre vocês agora estarem cuidando de pessoas que já passaram por vários desafios? São pessoas que passaram por divórcio, Sim. São pessoas que tá entrando num relacionamento, talvez, poxa, tem um filho e já não houve reconciliação com a família. Como que é isso? Eu não sei se vocês já viveram essa experiência ou, tipo, cara, vida é vida, a gente já tem essa experiência de cuidar, não é muito diferente. Ou sim, é um desafio novo. E como sim. vocês têm lidado com isso? Sim, é muito diferente, né? A demanda do que a gente hoje tem na mão é muito diferente do que a gente já conviveu enquanto estava no Next. Só que você falou algo aí para mim que é principal, fundamental, amar a vida das pessoas, né? Entender a fase e a estação. Pra gente é tudo muito novo porque a gente não tem isso, por exemplo, nas nossas famílias, né? Meus pais são casados até hoje, os pais dela são casados até hoje, então a gente tem aprendido, Deus tem realmente nos esticado. A gente completou agora 1 ano e meio na frente do 27+, e o primeiro ano foi um ano completamente desafiador. Mas a gente consegue ver favor e graça de Deus nos dando sabedoria e discernimento em algumas situações específicas, né? E a gente ama o pastoreio. Não tem pra onde correr. Se você falar que tem um tempo de mesa, a gente topa. E é onde a gente tem aprendido com eles. A gente aprende bastante. Eles têm muito mais experiências que a gente em determinadas áreas. Mas é notável ver a honra e gratidão deles por encontrarem na gente pessoas para sentar na mesa, olhar nos olhos, entender, ter empatia e compaixão para poder tomar determinadas situações, determinadas decisões. Sim. Sempre é um desafio muito grande, né? Quando você lida com algo que é totalmente fora da sua zona de conforto e realidade. Mas em todo instante eu via Jesus na Bíblia, ele tendo encontro com pessoas que tinham uma situação muito adversa, sabe? Do que talvez tinha de propósito original para a vida deles, né? Então, quando eu vejo, né, quando a gente tem um tempo com cada pessoa, quando a gente tira um tempo de gabinete ali ou aconselhando, né? Eu acho que a palavra ela te dá um caminho, uma direção para tudo, né? Então não importa qual foi o seu passado que você vivenciou até aqui, né? Importa o que você determinou a partir desse momento que você tem um encontro com Deus e o que você quer estabelecer para sua vida. Não importa se na sua família seus pais foram divorciados ou se você já passou por isso, né? O que importa é que existe uma nova chance para você começar a trilhar esse caminho em Deus. E eu costumo falar para as pessoas que a gente tem um tempo de atendimento em gabinete e falo assim, cara, você pode me contar a pior coisa na sua concepção. Eu não tô aqui para te julgar. Isso. O que eu quero saber de você é se você veio até aqui para me ouvir é porque você quer uma mudança de vida ou você quer continuar vivendo a mesma coisa, né? Sim. Então, eu acho que o que determina mesmo o ponto-chave de um aconselhamento em Deus é saber o que a pessoa quer de fato, né? Sim. Tem muita gente, às vezes, que chega até nós, eu acredito que isso acontece em todo o ministério, em tudo quanto é tipo de gente, e eu já passei muito por isso, em confundir intercessão com murmuração. Muitas vezes a gente quer só murmurar, quer encontrar com o nosso líder, não quer ouvir, quer estar ali murmurando, contando o que aconteceu na nossa vida e tal, só que foi o que você falou, existe uma nova chance, um novo começo,
E quando a gente tem consciência disso, pô, peraí, Deus tem um novo pra mim, cara. E quando a gente se permite ser cuidado, né? E acredito também que, pela idade da galera, pode, se não for humilde demais, vai achar que é experiente demais e já sabe de tudo. Por mais que tenha esse tempo de conversa e tal, muitas vezes acredito que os nossos conselhos podem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não só com pessoas mais velhas, mas isso também acontece com mais novos. E o importante é a gente amar, a gente aconselhar e a gente tá sendo aí guiado por Deus para estar cuidando de todo tipo de pessoa, né? Que passou por toda a situação. Eu conheço muito testemunho do Ian, já tive essa oportunidade de estar escutando, né? Processo da sua vida, da sua família. Eu quero até que você conte isso novamente. Confesso que eu não conheço o seu testemunho, velho, e acredito que a gente tem tempo para isso. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco, porque eu acho isso poderoso demais. Porque muita gente pode pensar, poxa, hoje eles lideram um ministério, hoje eles fazem parte aí desse corpo, né, pastoral da Lagoinha Niterói, mas vocês não chegaram aqui do nada. Isso. Vocês têm uma história, né? E mais do que isso, né, não só uma história dentro da igreja, mas uma história mesmo de vida. Sim. E eu queria que vocês compartilhassem aí o testemunho de vocês. Ela vai começar dessa vez. Vai, Mazu. Então, meu testemunho é que quando eu era muito nova, né, minha mãe sempre frequentou a igreja evangélica, mas por uma questão de trabalho, minha mãe sempre trabalhou em shopping, muita correria, eu ficava com a minha avó. E eu ia pra igreja católica com a minha avó e tal. E aí eu fui crescendo e minha cabeça ficou meio, tipo, dividida, né? Do que seguia, do que eu e Isabelle queria pra minha vida. E eu lembro que a gente morava em São Gonçalo e a gente se mudou pra Maricá. E minha mãe ficou um tempo até encontrar uma igreja e tal. E aí eu fui crescendo, adolescente, eu tinha uns 14 anos, fazendo amizade e tal, e comecei a sair, festa, né? E aí eu digo assim, que todo o tempo que eu passei na igreja e tal, que eu vivenciei, mesmo sendo pequena, é o que tá escrito, né? A palavra, ela não volta vazia. Eu tinha uma semente plantada dentro do meu coração. Mas mesmo assim eu queria conhecer o mundo, queria curtir, enfim, né? O que aparentemente era uma curtição. E aí eu lembro, quando minha mãe começou a frequentar uma igreja, ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você mora na minha casa, então as regras são minhas. Uhum. Você vai pra balada que você quiser, mas domingo você tem que estar na igreja, na escola dominical e no culto à noite. Aí eu falei, ok, fechado. E aí saía sábado e ia virada domingo de manhã pra igreja, de óculos escuros, tipo assim, mano, não acredito que eu saí aqui. Mas eu digo que foi um ponto de sabedoria porque eu nunca vi Deus como aquele que me impediu de nada, sabe? Eu fui pra Deus mesmo assim por amor, né? E por entender que não existia, na verdade, vida fora dele. Uhum. Mas eu passei aí 1 ano e meio nesse processo de balada igreja. E eu lembro que eu tinha ido pra uma festa e tal. E aí minhas amigas estavam dançando, eu me distanciei um pouco assim, e eu tava sozinha. E aí o Espírito Santo teve um encontro comigo, sabe? Que foi uma das minhas experiências mais marcantes, assim, da minha vida. O Espírito Santo chegou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aí? Aí não é o seu lugar. E aí, de repente, eu olhei para as pessoas dançando, sabe? É como se eu visse elas em câmera lenta, não tinha usado drogas, só pra deixar claro. Eu via a galera assim em câmera lenta, sabe? E eu via como se espíritos malignos conduzissem elas a cada uma das atitudes que elas tinham ali. E Deus jurou pra mim e falou assim, aí não é o seu lugar, eu não quero você aí. E eu lembro que eu fui embora aquela noite, naquele domingo eu levantei a mão pra aceitar Jesus na minha vida. Faltava 1 semana pro carnaval, mas eu tinha uma convicção, sabe? E eu falo assim, eu tava em casa e meu telefone, amiga, vem pra balada e tal, a gente tá aqui no trio elétrico. E eu, cara, não, tipo, mudou aquilo na minha vida, sabe? De fato, uma chave virou dentro de mim e eu tive aquele encontro impactante com o Senhor. Então eu comecei a caminhar dali.
Frequentei uma igreja, fui batizado no Espírito Santo, fui seguindo, né? E recebendo palavras de Deus sobre a minha vida. Comecei a liderar a célula nessa igreja que eu fazia parte. Depois meus pais transicionaram para uma igreja Assembleia de Deus. E foi uma mudança muito radical, né? Porque eu vinha de uma igreja bem mais tranquilona e para a Assembleia de Deus foi uma mudança muito, porque era uma Assembleia de Deus muito tradicional e eu não conseguia me enquadrar de jeito nenhum. Mas foi um tempo importante da minha vida no quesito de conhecimento da palavra e tal, né? Eles são bem profundos nisso. Mas quando a Lagoinha chegou aqui em Niterói, eu já tinha ido a algumas conferências em BH, né? E Deus virou pra mim e falou assim, eu quero que você esteja lá. E aí, enfim, Deus foi me curando de muitas coisas, né? Tive 2 relacionamentos antes de conhecer o Ian, que foram trágicos emocionalmente pra mim. E me feriram muito, eu precisei viver um tempo de cura em Deus, né? E eu sei que quando eu cheguei ali na Lagoinha, minha mãe falou assim, mas você vai pra lá, é muito longe, a gente mora em Maricá, você vai de carro sozinha. E eu falei, Deus, foi você que falou comigo, então dá um jeito aí. Sustenta, né? Sustenta. Deu a direção e viu. E aí eu lembro, né, que minha mãe falou assim, cara, Deus me deu um sonho de que eu tinha que liberar você pra ir. E eu fui, foi onde começou a minha caminhada, onde eu fiz o carisma, onde eu fui tratada, Deus foi me curando das minhas mazelas, né? De cada coisa, de cada marca que tinha sido gerada em mim, eu falo que quando eu cheguei na Lagoinha, eu vivi um novo começo mesmo estando em Deus, porque eu cheguei bem morta espiritualmente, assim, mesmo conhecendo Jesus, mas eu não conhecia algumas realidades da palavra sobre mim, sobre a minha vida, sobre quem eu era em Deus, né? Então, tudo isso foi mudando muito dentro de mim, assim. E eu lembro, falei assim, Deus, eu quero que meus pais também vivam essa realidade. E depois eles começaram a caminhar lá na igreja também, né? E hoje toda a minha família tá lá. Então, assim, esse é um breve testemunho rápido, né? Não dá pra entrar em todos os detalhes, mas resumindo foi isso. Eu vivi assim um novo começo mesmo, comecei a trilhar e aí fazendo parte da intercessão, né? E aí depois liderando GC, supervisão, conheci o Ian, casamos, estamos aí. Glória a Deus. Mas é isso. Glória a Deus. Algo que você falou aí, mencionou, foi sobre a honra que você teve a sua mãe, né? De Sim. Você estar transicionando de ministério e ela te abençoa em relação a isso. Né? Você simplesmente não saiu de um local que ela que te atraiu para lá, né? Sim. Claro, o Espírito Santo atrai, mas foi uma pessoa que foi um canal de Deus e você honrou para sair do antigo ministério para estar onde você está estabelecida hoje. Incrível isso. E você, Ian, sua história... Minha história começa... da sua família é linda também. Minha história começa sempre com a história dos meus pais, né? Como que eles se conheceram. Meu pai trabalhava como servente numa construção e ele só tinha 2 mudas de roupa. Meu pai sempre foi um cara que era muito dado à bebida, quase um alcoólatra, não chegou a configurar, mas também era um usuário de drogas, né? E minha mãe trabalhava num bar de uma tia dela, e meu pai sempre foi o último a sair daquela bebedeira do pós-trabalho. E um dia eles se conheceram lá, começaram a conversar e decidiram namorar. Só que um dia, acho que a prima da minha mãe chegou mais cedo para abrir o bar e descobriu que meu pai dormia embaixo dessa mesa de sinuca. E aí contaram para minha avó foi e falou para minha mãe: é isso mesmo que você deseja para sua vida? Aí minha mãe disse que sim. E aí ela falou assim, então o Valdeir, que é meu pai, ele não vai mais morar na rua. A minha avó já tinha 8 filhos e ela falou, tem espaço para ele aqui. Eles moravam numa casa que, se eu não me engano, tinha acho que 4 ou 5 cômodos para 8 pessoas, agora com 9 mais os 2, 11 pessoas. Ela já falava, minha avó já falava, não falta nada aqui para ninguém, não vai faltar para mais um. E passaram, isso foi em 87, quando eles se conheceram. Quando chegou em 89, minha mãe ficou grávida. E meu pai estava desempregado. Meu avô trabalhava numa portaria de uma empresa
que presta serviço para Petrobras, só como porteiro, e de repente alguém fala para ele assim: Agenor, traz o teu genro para que a gente possa dar uma oportunidade, porque nós descobrimos que a sua filha está grávida, né? E aí levaram meu pai para essa empresa e ele trabalhava como servente, só capinando, tirando entulho. E quando eu estava prestes a nascer, falaram para ele assim: Valdeir, você deseja aprender algum curso técnico? E ele sim falou: eu gostaria de aprender solda. Em 6 meses, o meu pai se tornou o melhor soldador daquela empresa. E aí começou a mudança da minha família no quesito financeiro, mas a mudança começou no dia que minha avó decidiu colocar ele para dentro de casa. Porque a minha avó e meu avô sempre ensinaram para todos na nossa casa sobre quem é Cristo. E eles viviam isso na prática, né? E meu pai nunca se converteu nesse período do início. Ele via milagres acontecer, ele via coisas acontecer na casa da minha avó, mas ele não tinha tido encontro com Cristo ainda. Logo depois de mim veio meu irmão, né? E aí, no passar do tempo, meu pai ficou desempregado mais uma vez. Só que dessa vez, quem trabalhava fora de casa como doméstica era minha mãe. E meu pai em casa. E em casa a gente via coisas que hoje, como adulto, eu consigo entender sobre prosperidade, sobre o que é ter felicidade em pequenas coisas, como ser grato em pequenas coisas. Esses dias eu parei para pensar porque a gente amava comer mortadela ensopada. Só que eu não sabia que comprava mortadela porque era mais barata. A gente amava ver meu pai pegar um ovo e fazer um omelete gigantesco, porque a gente não sabia que só tinha aquele ovo para comer. Então era eu, meu pai e meu irmão em casa, e ele fazendo essas coisas, e a gente ficava maravilhado, achando que isso era o ápice. Pô, criança, né? E aí o engraçado era que tudo isso acontecia, a gente não sabia que a gente estava passando o maior perrengue financeiro das nossas vidas. A gente não tinha noção disso. Mas tinha uma prática que a minha avó conduziu a gente a fazer. Desde que eu aprendi a ler meu livro que eu tinha que ler para os meus avós, que eram analfabetos, era a Bíblia. Então, desde sempre eu tive contato com a palavra e eu não sabia que aquilo estaria me gerando para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. O engraçado é que a gente ia para casa da minha avó, ela não sabia ler e eu começava a soletrar. Incrível que ela sabia a palavra. Tem lógica isso? Não tem lógica. E é engraçado que era uma disputa minha e do meu irmão, para quem aprendeu a ler. A gente tem diferença de 2 anos, né? Então a gente ficava disputando ler a Bíblia, decorar versículo. São coisas que me preparou para viver o que eu estou vivendo hoje. Eu não entendi que eu estava estabelecido na rocha. A gente só começa a ter sentido depois que você começa a colher os frutos disso. Só que, cara, tudo foi minha avó. E um certo dia minha avó falou pro meu pai assim: cara, eu vou orar por você todos os dias. E aí meu pai teve um novo começo. Glória a Deus. Quando ele teve um novo começo, a minha casa desfrutou da abundância de Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Como eu te contei, meu pai encontra minha mãe drogado, alcoólatra, morando na rua. E hoje ele chegou a fazer metade de uma faculdade, formou na escola e tem 2 filhos. Um engenheiro formado e outro terminando a faculdade de medicina. Então a história da minha família começa por uma semente plantada pela minha avó. Então hoje tudo que eu vivo, que eu tenho certeza que eu fui gerado em oração pela minha avó. Minha casa. Nós somos fruto de uma intercessora. Nós somos frutos de algo que foi plantado em nós. Então, a primeira pergunta que Isabelle me fez quando a gente começou a namorar foi: você tem propósito? Você tem chamado? Você sabe o que é ministério? E eu falava para ela: não. Só que depois eu entendi o que ela estava querendo me dizer. Era assim: você não é que você foi vocacionado, mas tem algo que queima dentro de você. E eu sempre tive essa convicção, Igor. E engraçado é que eu não sabia o que eu seria quando eu entrei no Carisma, que começou a cair as fichas, né? Porque eu vim de uma igreja muito tradicional. Eu vim de uma igreja que tem 130 anos, né? Uma igreja batista bem tradicional. Quando eu entrei no Carisma, eu fui completamente desconstruído. Eu encontrei uma verdade na palavra que não era uma verdade que era apenas algo que era ensinado. Era um relacionamento. Que aquilo foi me dando, como é que eu vou dizer, ferramentas para cada vez mais me aprimorar na palavra. Então hoje eu entendo o fruto que foi, a semente que foi colocada pela minha avó, o fruto que está na minha mão, mas eu sei que chegou a minha hora de semear, é minha hora de plantar. Glória a Deus. Entende? Sim, sim. Caraca, é um testemunho assim que vale a pena ser ouvido sempre porque edifica a nossa fé.
Já começa por aí. E tudo por uma semente que sua avó plantou lá atrás, a matriarca dessa família, em receber o seu pai. A hospitalidade faz parte do estilo de vida do cristão. A gente vai ver isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia toda a gente vai ver sinais de hospitalidade, pessoas sendo hospitaleiras. E eu acredito que sua avó nunca ia imaginar o que estava sendo gerado. Acredito que nem sua mãe nem seu pai imaginavam o que estava sendo gerado. E a gente pode ir além. Imagina o que os seus filhos vão viver. Em nome de Jesus. Imagina o que os seus netos vão viver. Eu creio. Né? Então é uma história que, cara, nem começou. Eu creio nisso. Deus é um Deus que ele vai fazendo cada vez mais. Sim. Né? Deus é um Deus que ele vai trazendo revelação de forma progressiva. Então, o que está acontecendo na sua vida, na vida de vocês dois agora, é só o começo Amém. daquilo que vai acontecer na geração de vocês. Né? Amém. Então, eu tenho certeza que essa palavra que o Ian, que a Belle compartilhou agora, esse testemunho deles dois, falou com você de certa forma. Talvez você lembrou de alguém, dos seus pais, dos seus filhos. Eu mesmo aqui fiquei, cara, pensando em várias coisas, né? E eu sei que isso tá gerando algo assim dentro de nós. Em mim, por exemplo, gerou desde a primeira vez que eu ouvi seu testemunho lá no Next. Enfim, então, glória a Deus pela sua vida. Sua avó ainda é viva. Não. A primeira vez que eu compartilhei tinha meses que ela tinha sido elevada. Sim, promovida. Mas ela promovida. Tá com o pai. E acredito que sua família toda celebra a sua vida, a história de vocês. E que vocês continuem avançando. Amém. Né? Que vocês continuem sendo esse casal bênção para todos nós, para os seus amigos, suas ovelhas. Vocês são pessoas, cara, muito, muito humoradas, sempre bem humoradas. Comento isso com o Maicon, com a galera. Cara, Ian tá sempre alegrezão, se divertindo e tal. A Belle às vezes tem uma cara assim de marrentona. Quando eu não conhecia a Belle, mas ela da essa garota, essa menina é marrenta, ainda mais que ela fazia parte da intercessão, já começa por aí. Eu tomo susto com a galera da intercessão. A galera da intercessão, ainda mais a mulherada, anda meio com a cara fechada. Mas a Belle tem um coração incrível, é muito simpática, de verdade mesmo. As tias do coque não andam sorrindo. Mas é isso, eu queria saber se vocês têm algo para compartilhar assim, da parte de Deus, algo que Deus tem falado com vocês. Eu pedi para que vocês trouxessem um livro, vocês já vão recomendar eles. Inclusive, se vocês estão curtindo esse bate-papo, curte aqui de verdade esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda com que outras pessoas desfrutem disso aqui que a gente tem vivido. Mas, além disso tudo que a gente falou, vocês desejam compartilhar alguma coisa, algo que de verdade vocês têm escutado de Deus, têm vivido em Deus? Eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho feito com as meninas lá do Next 27 mais um devocional em 1 Samuel, né? Uhum. E ontem eu tava remeditando em alguns pontos que a gente já passou. E eu queria compartilhar algo que saltou no meu coração, né? Eu vou ler só os versículos soltos para poder chegar lá. Okay. Mas começa em 1 Samuel 10, no versículo 6, que fala assim: o Espírito do Senhor se apossou de Saul, o fez profetizar com os outros profetas, e ele foi mudado em um outro homem. No versículo 27, fala assim: mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Mas Saul se fez surdo. E no capítulo 11, versículo 12 diz: então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que nós o matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E enquanto eu estava meditando, eu marquei esses 3 versículos, né? E isso fala muito a respeito do que acontece na nossa vida, né?
E quando a gente de fato tem um encontro com Deus, assim, Saul, ele teve um encontro com Deus, o Espírito do Senhor veio sobre ele e a palavra diz que ele foi mudado em um novo homem, né? E eu costumo falar que não tem como a gente ter um encontro com Jesus, assim como eu tive um encontro naquela balada com o próprio Espírito Santo e a minha vida foi mudada, sabe? Então eu vejo que todo mundo que tem um encontro com Deus, a vida é mudada. Não significa que seus problemas acabaram, que você não vai ter que lutar de repente com determinados vícios, manias. É uma caminhada diária, mas o seu coração e o seu espírito, eles vivem uma transformação instantânea que te permitem caminhar nessa nova realidade de vida, né? E eu vejo que a partir disso, né, Saul foi instituído rei, mas as pessoas perguntavam, pô, quem é esse cara, né? Quem é esse cara que está sendo instituído rei? Ele não pode me representar, ele não pode me liderar, né? Ele não pode ser essa pessoa que tem essa representatividade toda. E eu vejo que na nossa sociedade muitas vezes a gente despreza as pessoas, né? Achando, cara, quem é essa pessoa, né? A gente quer saber o currículo, tudo que ela fez, enfim. Mas o mais importante que eu acho que a gente deve olhar para uma pessoa antes dela exercer qualquer ofício, cargo, né? De governo sobre as nossas vidas é se o coração dela teve um encontro com Jesus, né? Então eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa buscar na nossa vida, que é ter um encontro com Deus, né? E quando Deus nos chama para algo, a gente às vezes paralisa no que as pessoas falam, a gente olha para nossa capacidade, né? Mas na verdade o que mais importava de tudo aqui é o coração. E depois que Saul ele vence uma guerra ali, as pessoas, quando Deus coloca ele nos holofotes, digamos assim, né? As pessoas, não, então ele é bom sim, então eu posso ser guiado por esse cara, né? E todo mundo que falou contra ele, eu quero mais que morra. E aí eu vejo que Saul tem a oportunidade de repente se vingar, né? De todas aquelas pessoas que não acreditaram no que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. Mas ele fala assim, não, nós vamos adorar o Senhor, né? Então, assim, são 3 pontos que eu queria deixar, né, para você que tá aí vendo, ouvindo a gente. Não sei que momento da sua vida, mas que as vozes, sabe, não paralisem, não descaracterizem quem o Senhor já falou que você é, né? E que você possa avançar e romper mesmo, sabe? Quando você tiver a oportunidade de ter um contato com, de repente, pessoas que te feriram ou desacreditaram de você ao longo da sua caminhada. Que você não permita, sabe? Que você dê de fato a outra face, sabe? Porque cada um dá o que tem, eu costumo falar isso, né? E quem tem Jesus, quem tem um encontro com Deus e é transformado, só tem como dar amor, sabe? Mesmo que talvez um dia não tenha recebido humanamente, mas todo o amor que a gente precisa, a gente já recebeu de Jesus, glória, né? Deus. E é essa palavra que eu queria deixar pra vocês. Amém. Pregou. Vai querer falar alguma coisa? Tem coragem? Ficou difícil. Elevou o nível. Mas eu vou falar algo que ela terminou falando, que é uma palavra que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, sobre resiliência. Engraçado que todo mundo falava que resiliência é quanto mais bate, cresce, mas não é isso. Uma estrutura resiliente é aquela que aguenta grandes pressões, mas consegue retornar à sua identidade original. Ou seja, você pode estar passando por algum momento de grande pressão na sua vida, mas Deus te criou com uma identidade em Cristo. Deus te criou com um propósito em Cristo. Você pode passar por temporadas difíceis, situações difíceis, momentos conturbados, mas Deus te fez de uma matéria resiliente, porque o que está dentro de você diz quem você é em Cristo, identidade. A palavra diz lá em Romanos 5, no verso 3, diz assim, ó: mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Persevere. Perseverança produz um caráter aprovado. Um caráter aprovado gera esperança. Tem esperança. E a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está em carros. A nossa esperança está naquele que já nos deu a vida, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí. Dá até pra rolar um apelo aqui, irmão. Se você aí agora foi pego, aceitou Jesus,
comenta aí, igual o Najib. Comenta aqui, Najib, quando vê aquele jeito dele aceleradão aqui, ó. Quase derrubou a televisão, mas é isso aí. Resiliência. Amém. E essa passagem que a Beli mencionou aqui, esses versículos soltos, que ela nem falou quais são os versículos. 1 Samuel 10. Não tem problema não, é pra você ler 1 Samuel todo, irmão. Isso aí. E você meditar nessa palavra, você voltar esse vídeo, ler 1 Samuel, pegar isso que ela falou e meditar nessa verdade. Eu vou fazer isso quando esse episódio sair, quando eu sair daqui, não sei. Mas enfim, poderoso demais o que você compartilhou, né? Você também sobre resiliência e que a gente tenha convicção de quem a gente é em Deus, né? Quando a gente tem convicção de quem a gente é em Deus, a gente não se prostra mais às coisas banais dessa vida, a gente não sente mais prazer numa balada, a gente tem gratidão e reconhece aquilo que a gente viu lá atrás como algo prazeroso de ter vivido e reconhecer as pequenas coisas que são grandes coisas que você viveu com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com sua família. E hoje o nosso coração só transborda de gratidão. Gratidão 100%. pelo que Deus proporcionou a gente lá atrás, gratidão por ter sido encontrado por Jesus, e a nossa vida só tende a melhorar, porque a gente é grato a Deus. E a gente ama pessoas e a gente retribui essa gratidão e esse amor, como você falou. E chegou aqui a pizza da Anham, mas antes de a gente comer, eu quero escutar sobre as indicações dos livros que vocês trouxeram. Começar aí por Ian. Eu trouxe As Excelências de Cristo, do Alan Hood. É um livro incrível que ele conta as experiências que ele teve com Cristo, e ele detalha Cristo de uma forma completamente diferente do que eu já vi. Recomendo, tenho certeza que vai causar uma nova impressão de Cristo na sua vida. E ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e agradável. Top. E você, Beli, que livro é esse aí? Eu trouxe Aprendendo a Orar com Quem Ora, do Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Esse livro tem transformado minha vida no sentido de oração. Eu costumo falar que é muito também o que esse livro detalha, né? A oração foi tido como algo muito chato, né? Onde só as pessoas, você é muito crente, então você ora, não tem a ver com isso, né? Eu costumo falar que a primeira oração que aconteceu na Bíblia foi o diálogo que acontecia no fim da tarde, quando Deus ia ter um tempo com Adão, né? E a oração é isso, ela é um diálogo com o Senhor. E a oração ela tem o poder de transformar a nossa vida, tem o poder de transformar a nossa realidade, gera intimidade, né? E por que a oração se tornou algo tão desvalorizado, né? Porque esse relacionamento que Adão tinha, tete a tete ali com Deus, né? Face a face e tal, foi roubado a partir do momento que ele entregou, né, tudo ali para Satanás, enfim, quando comeu do fruto que não devia, né? Então eu falo que em Jesus, né, na obra de Jesus, essa intimidade, essa proximidade foi restaurada. Então cada vez que você dobra os seus joelhos e ora, né, Satanás olha para aquilo que ele tentou roubar, né, em Adão, e na verdade Jesus pegou e devolveu pra gente, que foi a intimidade, né? Então a oração, ela é o que mantém a gente de pé, né? Um peixe não sobrevive fora da água, assim como um crente não consegue sobreviver sem uma vida de oração, e orar é fundamental. Então Deus tem falado muito com isso, ele me gerou nesse ambiente de oração, né? E o que eu puder deixar de legado é de pessoas que oram e amam o Senhor. Então eu indico esse livro, ele é muito bom. E aqui tem, né, na final da capa que fala, não sei nem qual é o nome disso aqui, qual é o nome? Quem é? Não é um prefácio, né? Contra-capa. O trechinho aqui é pela oração que somos capacitados com poder para vivermos vitoriosamente neste mundo. É verdade, sem oração tem como viver de forma vitoriosa nesse mundo, né? Hernandes Dias Lopes, irmão, é bom. Esquece. Fora os da casa, pastor Hernandes é o cara que eu mais escuto. Com certeza é um livro bom. Se eu estivesse aqui, ia falar, Hernandes, também é apaixonada por ele. E quer saber mais sobre oração? Gravamos um podcast só sobre isso. Com a pastora Raíssa. Assiste aí, procura. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Tipo, vai estar terminando, já estamos terminando. Você clica, bum, oração. Pastora Raíssa
falou só sobre isso. Top. Todos os tipos de oração, oração de intercessão, oração de... Falou sobre tudo. E oração é tudo isso aí que ela falou. Se você quiser saber mais, lê esse livro. 2 livros com certeza são leituras excelentes, que vai estar também para você relembrar lá nos nossos destaques no Instagram. E, gente, agora um louvor pra gente colocar aí na nossa playlist no Spotify. Vai. Pra mim é difícil escolher um. Fogo em teus olhos. Com certeza já tá. Deixa eu ver aqui, se tiver vai ter que escolher outro, velho. Cara, eu indico Lion Elevation. Lion, não tá. Essa música é incrível. Lion Elevation, vai estar lá. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a essa playlist. Fogo em teus olhos já tá. Meu Deus. Eu não sou uma pessoa muito musical, né? Fala. Esqueci o nome dela. Essa Espírito Santo da... Espírito Santo. Gente, me deu um branco. TikTok. Do Dunamis, que ela era do Dunamis. Da Rafa? Não. Da... Santo Espírito. Laura Laura Guedes. Perfeito, eu vou colocar essa então. Louvorzão, hein? Tava faltando mesmo nessa playlist. Se você quiser ter acesso, tá cansado aí das suas músicas, clica aqui na nossa playlist e escute. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço aí a Anhan. Vou abrir aqui pra ver como que tá. Velho, segura esse copo. Vai deixar. A Falcon Up também, que tem, cara, nos dado um suporte aí, cara, sensacional. Que Meu isso Deus. aí, ó. A minha favorita, hein? Quer levar de pertinho pra eles, tá? Que isso? É... Quem tá de jejum aí, agradece. Que eu não tô, não. Eita, aí. Meu Deus. Subiu até o quentinho aqui. Eu até diminuí mais o ar pra continuar quentinho. Mostra aí. Aleluia. Obrigado, Anhan Forneria. Tem mais de 10 unidades no Rio de Janeiro. Se você não faz parte do Rio, vem aqui no Rio conhecer a Lagoinha Niterói e comer pizza. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de Obrigada a vocês. você. Foi incrível ter esse momento. Reconheço Deus na sua vida, Beli. Reconheço Deus na sua vida, Ian. E que vocês continuem fluindo. É um prazerzão poder ter esse contato de perto com vocês. Tamo junto, obrigada. Honra nossa tá aqui na tua mesa, Igor. Incrível bate-papo. Valeu, irmão. Gente, se vocês gostaram, mais uma vez, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E não se esqueçam, dele, por ele e para ele são todas as coisas.